pessoal, beleza? Aqui quem fala é o Bruno Vecchia, treinador. E hoje, pessoal, vou demonstrar para vocês alguns métodos que você pode utilizar na musculação para aumentar o desenvolvimento de força e de potência. Mas antes de a gente continuar o vídeo e eu te falar esses métodos incríveis dessa maravilhosa ferramenta de preparação física, já deixa aí o like no canal, se inscreve e também ativa o sininho das notificações. Então, bora lá! A força e a potência muscular são duas capacidades físicas de extrema importância, tanto para o ser humano, a saúde do ser humano, quanto para a prática de esportes. Sejam esses esportes recreacionais, profissionais ou amadores. Mas para que nós consigamos ter ganhos ótimos dessas capacidades físicas, existem alguns métodos de treinamento cientificamente comprovados que devem ser utilizados. Então vamos começar falando principalmente dos métodos para se ganhar força máxima. O primeiro método que nós vamos falar é o método dinâmico com pesos de sobrecarga máxima. Primeiro, leve em consideração que esse método você deve utilizar compound exercises, exercícios compostos, com um bom recrutamento de unidades motoras, que são basicamente os meios de condução dos impulsos nervosos que chegam até o músculo para que esse músculo seja ativado. Então devem ser utilizados exercícios que recrutem grande massa muscular, grandes grupamentos musculares e bastante quantidade de músculo. Esse método de treinamento você deve realizar de 1 a 4 repetições, 3 a 4 séries por exercício e o descanso entre as séries deve ser um pouco longo, já que a sobrecarga é muito alta e você precisa de grande quantidade de força e restaurar a reserva energética responsável principalmente pelas capacidades anaeróbicas de força. Então, o tempo de descanso entre cada série deverá ser de 3 a 5 minutos. O segundo método que nós vamos falar é principalmente para ganhos de força isométrica. Força ou contração isométrica é quando se gera tensão no músculo sem um movimento articular. Um exemplo, pegue a rosca direta ali, você vai fazer a flexão no cotovelo ali a 90 graus e vai segurar, não sei, por 10, 12 segundos. E isso é uma contração isométrica. Vários esportes e prática de algumas atividades exigem uma boa quantidade de força isométrica. Vamos pegar um bem popular aqui no Brasil, o jiu-jitsu e o judô. O jiu-jitsu e o judô, o atleta ou o praticante necessita de uma quantidade extrema e muito grande de força isométrica, principalmente de pressão manual, tá bom? É a grip strength, né? Então, o método de força isométrica consiste das seguintes variáveis. Você deverá realizar de 4 a 5 séries, onde cada contração isométrica terá 10 a 12 segundos de duração e o descanso entre essas séries será de 60 a 90 segundos. O terceiro método que nós vamos falar para ganho de força já aborda também potência, porque esse é o método combinado. O método combinado você pode combinar os dois últimos métodos anteriores ou apenas um deles com exercícios pliométricos e exercícios balísticos. Calma, eu vou explicar. Exercícios pliométricos, de uma maneira simplificada, são os exercícios ali de saltos. E os exercícios balísticos, um exemplo clássico, são os exercícios realizados com a medicine ball, onde nós arremessamos ali algum implemento de resistência. Então, um exemplo desse método seria o atleta realizar um supino com 90% de sua repetição máxima e logo após, em seguida, realizar arremessos de med ball. Agora, pessoal, vamos partir para os métodos para desenvolver potência, que eles são ligeiramente diferentes. Para ganhar potência, também utilizando a musculação, nós temos o método dinâmico com pesos. Nesse método, o atleta realizará exercícios de musculação, especialmente exercícios compostos com pesos livres, como por exemplo supino, levantamento terra, remada. Porém, a sobrecarga deve ser mais baixa, entre 30 a 50% de uma repetição máxima. Eu ainda farei um vídeo explicando como fazer o teste de sua repetição máxima. É muito importante, eu acho que o componente mais importante desse método é que o atleta ou o aluno ou o praticante movimente a carga na maior velocidade possível na fase de contração. Ou seja, por exemplo, no supino, a fase de empurrar a barra deve ser na maior velocidade possível e por isso a carga não pode ser muito alta, porque a carga mais alta vai dificultar a velocidade de deslocamento do peso. Numa sessão de treino realizando esse método, sugere-se a realização de 2 a 5 exercícios, cada exercício com 3 a 4 séries, 4 a 8 repetições,
2 a 3 minutos de intervalo entre as séries e realizar a velocidade de movimento de maneira explosiva. Continuando nos métodos para aumentar o desenvolvimento de potência, nós temos o método balístico. Balístico, nós já lembramos de algo relacionado a projéteis, a tiro, né? E é exatamente isso. No método balístico, a resistência implementada é muito menor do que a força exercida, e por isso o objeto, que seja uma barra ou uma bola medicinal, ele é projetado e arremessado. As recomendações para a realização desse método são 5 a 6 repetições, 2 a 6 séries por exercício, 2 a 3 minutos de intervalo e 2 a 4 vezes de frequência semanal. Lembrando que esse método é fundamental que o aparato seja lançado na maior velocidade e explosão possível. E agora o último e talvez mais famoso método de treinamento para aumentar a potência é o método pliométrico. O método pliométrico, ele baseia-se em um efeito fisiológico chamado reflexo miotático. O reflexo miotático é um efeito que ocorre quando o músculo ele é estirado de uma maneira muito rápida e abrupta. Esse estiramento vai gerar uma forte contração muscular para evitar que o grupamento muscular ou a fibra muscular se rompa. É como um mecanismo de defesa. E, novamente, esse mecanismo de defesa permite que as contrações musculares sejam extremamente potentes e poderosas. Esse método é diferente um pouquinho dos outros, pois existem vários tipos de saltos e exercícios que devem seguir uma progressão lógica e segura, do iniciante ao avançado. Então, para os iniciantes, eles podem realizar exercícios menos intensos e complexos de pliometria, que requerem menos técnica, podem realizar de 10 a 14 repetições, 2 a 3 séries por exercício, 4 a 8 exercícios por treino e dar um descanso de 1 a 3 minutos entre cada exercício. Os intermediários e avançados devem realizar exercícios mais intensos de pliometria, realizar menos repetições, no entorno ali de 6 a 8 repetições, dar um intervalo de descanso maior, que vai ficar de 3 até 6 minutos de descanso, e realizar ali 6 a 10 exercícios por sessão de treino. Apesar de que eu acho muito, eu realizaria menos, tá? Mas aí fica livre aí para você ir sentindo como seu corpo responde, beleza? Bruno, mas cara, como que você quer dizer? Quais são os exercícios intensos de pliometria? Quais são os tipos de exercício? Bom, eu vou fazer um vídeo no futuro mostrando aí 30 exercícios de pliometria do iniciante ao avançado, para que você consiga realizá-los aí no seu programa de treino de preparação física para o seu esporte. E também um bônus: os métodos aqui citados de treinamento de potência e de força, eles também são extremamente eficientes para a melhora da composição corporal, porque exercícios potentes realizados em alta velocidade são eficazes demais, cara, na queima de gordura e de calorias. Portanto, você aí tem um combo de unir essas duas coisas, beleza? Então, pessoal, aqui foi o Bruno Vecchia, treinador, e até o próximo vídeo.